Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 69 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61 3799 5198, 3799 5859, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com/tvnbr. Participe! O Plano Brasil Sem Miséria completou um ano em junho. Criado com o objetivo de tirar 16 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza até o final de 2014, o plano tem ações nacionais e regionais com base em 3 eixos: acesso a serviços públicos, garantia de renda e inclusão produtiva dessa população. Quais os resultados obtidos até agora? Quais os desafios para acabar com a miséria no país e como eles estão sendo enfrentados? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Jorge Abraão, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de Retratos da Pobreza no Brasil, do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Quilômetro e meio. Essa é a distância que Dona Francisquinha percorre com a bacia de roupa na cabeça. Distância que parece ainda maior na volta, quando a roupa molhada pesa mais. Quando não chove, a gente fica assim mesmo, sem chuva. A gente já acostuma que a gente vive mesmo assim mesmo. Quando não chove muito, a gente passa aí do jeito que Deus quiser. Depois do esforço da caminhada sob um sol que não dá trégua, ainda é preciso tirar a água do poço. Cada balde que é puxado pesa mais de 10 quilos. Na lida diária de Dona Francisquinha, muita coisa a fazer, mas nada de renda. Agora eu mesmo, minha pessoa, eu não ganho dinheiro, porque eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Porque eu carrego água, eu trabalho na roça, eu cuido dos bichos, eu cuido dos meus filhos, da minha casa, aí eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Aí eu gostaria, assim, de ter um meio de ter renda, assim, de como ter renda para ajudar em casa e ter como conseguir ter uma casa boa, né? Porque a minha casa é um pouco ruim. O poço aqui na região do Angical, interior do Piauí, é comunitário. E é de lá que seu Eugênio, de 68 anos, tira a água para dar para os animais. É 3 viagens, já botei 2 caminhos, hoje eu só vou botar 2, que tinha uma carga lá, ficou cheia de ouro. Aí é 2, porque eu ainda fui passar umas uveias para a roça hoje, mudar de roça, senão essa hora eu já tinha terminado. E como esse é um bem escasso por essas bandas, seu Eugênio improvisou um funil, ou biqueiro, como ele chama. E quando os baldes já parecem cheios, ele inclina e ainda consegue colocar mais água em cada um, quase 1 litro, que lá na frente faria falta. A água do poço é para a criação de bode, que espera com sede. Criação pé duro, como dizem por aqui, miúda, adaptada ao lugar. Como também já se adaptou quem vive aqui desde criança. 12 em cada balde 12 desse? em cada balde desse. E na cabeça? 12 também, que a latinha é a mesma coisa desses baldes. Sabe? Não é muito pesado não na cabeça? É nada, a gente já acostumou. Quem mora no interior já acostuma com tudo. Não só a renda baixa é usada para determinar se uma pessoa vive ou não na extrema pobreza. O IBGE, no censo de 2010, fez um recorte para identificar as famílias nessa condição e elaborou uma lista com 7 critérios. A família do seu José e da dona Deca atende a todos eles. Boa tarde, seu José e dona Deca. Seu José, na casa do senhor aqui, vocês têm banheiro? Tem não. A gente resolve assim, no mato mesmo, não tem, não existe ainda. É energia? Já chegou até aqui ainda não? Chegou não. Tem aqui pertinho, aí por outro lado da pista tem
Tem energia, mas aqui não tem. Como é que o senhor faz? Aqui usam o candeeiro, como a gente chama. Queimando o óleo diesel, acende ele ali na hora que a gente precisa. Para a necessidade aqui mais fora, um pouquinho que a gente não pode ir com o candeeiro, usa lanterna a pilha. E esgoto aqui tem? Tem não. Água encanada? Tem não. Você tem poço artesiano aqui? Não tem. Como é que faz com a água? A água, quando a chuva vem, a gente acolhe um pouco de água, porque a gente tem uma barragemzinha aí a gente acolhe a água. Isso mesmo seca durante a seca, logo de cedo seca. Aí vai se carregar aí a gente em animal, em carroça. pega fora, você pega nessas adutoras que tem aí, a gente pega água para o consumo de casa. São as pessoas mais pobres que têm menos acesso aos serviços do Estado. O mapa da pobreza e o mapa da carência de serviços públicos são quase idênticos. Em todo o país, 308 mil casas ainda não têm energia elétrica. Entre os mais pobres, mais da metade não tem esgoto. 1.200.000 casas não contam com abastecimento de água. E enquanto a taxa de analfabetismo no país é de 9%, entre os extremamente pobres, ela é de 23%. Dos 190 milhões de brasileiros, 85% vivem nas cidades, os outros 15% na zona rural. Mas quando a gente olha o mapa da pobreza, a situação muda. Quase metade das pessoas extremamente pobres vivem no campo. E para quem depende da terra, a falta de acesso à água dificulta o plantio de subsistência. É em meio à caatinga, no semiárido do Nordeste, onde a criação sofre com a seca, que encontramos seu Pedro. Ele vive no interior do Piauí, longe de tudo e sem acesso a nada. Ele nos mostra o poço formado pelas pedras. É a caixa d'água da família, que armazena a água da chuva ou do caminhão-pipa, quando o patrão manda comprar. Aqui, só quem planta quem é teimoso, porque a seca é brava e a gente só planta mesmo para ver se tem alguma coisa, mas é difícil. Tem ano que a gente tira bastante coisa, feijão, milho, bastante, mas tem outros anos. Do ano passado para cá não se tirou nada. A esposa dele, Dona Cleusa, conta que já faz alguns meses que está doente. A visita da agente de saúde não é regular. Vem um mês, passa 2 sem vir. Para ir ao hospital, ela depende da ajuda de outras pessoas. Eu tomo remédio de pressão, para desentupir às vezes, que está entupida, assim, enche o braço aqui, enche. Do lado do rosto assim inchado até a perna. Quando tem que ir no hospital, como é que faz? E a gente liga para o carro vir, o dono do carro, para vir pegar a gente aqui, buscar o paciente aqui em casa. E ele faz isso de favor? Não, a gente paga. Tem que pagar R$15. Dinha, Franciane, Laís, Geisa, Paulo Henrique. Esses são 5 dos 7 filhos de José Francisco e Francilene. Aqui a gente chega a passar fome. Mesmo com a rocinha e... Mesmo com a rocinha. Tem vezes que a gente passa necessidade muito mesmo. Porque não dá o que tem, não dá? Porque não dá o que tem, né? E aí a gente com esses meninos aqui... A menina abusa para um lado, a menina abusa para outro. Aí o jeito que tem a gente ir na batata, na macaxeira é assim. Tem dia que eu amanheço o dia aqui, menino, sem ter nada, esse daqui diz logo. Se tiver só café puro, se amurou no pé da mesa e pronto. E quando não tem o café para eles ir tomar antes de ir pro colégio, eu não deixo eles ir. Aí eu só mando dizer que eles não vão. Talvez a face mais cruel da pobreza seja as crianças. Se não a mais cruel, com certeza a mais vulnerável. E tanto no campo quanto na cidade, elas representam metade da população em extrema pobreza. 4 de cada 10 pessoas que vivem na miséria, sem acesso a serviços, a rede de esgoto e água tratada, são crianças de até 14 anos. Historicamente, tanto nos países desenvolvidos, desde o século XIX, quanto no mundo inteiro, os 2 grupos mais vulneráveis à extrema pobreza, em geral, são os idosos e as crianças. A Constituição de 88, que teve uma expansão da Previdência muito grande, principalmente da Previdência Rural.
que atinge os produtores familiares e dá um salário mínimo para os idosos nessa área. Mais de 90% dos idosos estão cobertos. Isso fez com que a extrema pobreza entre idosos virasse residual. Menos de 1% dos idosos são extremamente pobres hoje. As crianças, por outro lado, é uma outra história. É o grupo etário com maior índice de pobreza do Brasil desde sempre e continua sendo. O perfil da pobreza extrema, detalhado pelo IBGE, mostra que a maioria das pessoas nessa situação são negras. O censo de 2010 traz que mais de 70% dos extremamente pobres são pardos ou pretos. Meu pai trabalhou muito, escravejado aí, fazendo diária, cerca, carregando madeira no ombro. O velho, meu tio, Cassimiro, ele morreu com 102 anos e 20 dias. Ele passou por isso tudo. Porque naquela época, os que eram os mais velhos, eram escravejados dos outros mesmo. Agora, já nós que eu já sou mais novo, a gente pegava o mesmo escravo por isso, porque a gente nada tinha. Ali a gente ia trabalhar para um galego desses aí, o cara sofria. Agora para ganhar o quê? Fato de bode, cabeça de bode, eram essas coisas que a gente ganhava, trabalhava para eles e para sobreviver comia essas coisas. É poucos negros fazendeiros, sempre fazendeiro mesmo é os brancos, mas tem as coisas. Agora só que hoje, quase todo negro já cria umas coisinhas, mas de primeiro não criava, que não tinha como. E hoje melhorou um pouquinho. Seu Gilberto é presidente da Associação do Quilombo Escondido, que fica no município de Acauã, no Piauí. De um tempo para cá, acompanha, não sem certa tristeza, a comunidade ficando menor. É que os mais novos partem em busca de emprego. Eu tenho 5 filhos morando em Petrolina. E teve deles que saiu, tem umas mulheres mesmo, bem 3, elas saíram daqui, era menininha de 12 anos. Mas eu não podia dar nada, que não tinha. E aí, elas estão trabalhando, são empregadas lá, que trabalham em casa de família, e aí, pelo menos, estão ganhando o salário, está melhor do que está aqui, porque aqui não tem como. Os mais pobres, entre os pobres, são as mulheres. Elas estão na linha final da pobreza, principalmente a mulher negra, com filhos e sem companheiro. Mulheres de baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade ainda, mulheres que não tiveram acesso, apesar de todos os programas de proteção, né, programas de assistência social, a que tem direito, essas mulheres não tiveram condição de acesso nem ao seu direito de assistência social, né? Não conseguem chegar no Bolsa Família, muitas delas, não conseguem chegar na atenção básica em saúde, não conseguem chegar ao direito básico à educação. Cláudia tem 7 filhos e 2 netos. Vivem todos com ela aqui neste barraco de madeira. O marido foi embora há alguns meses e não ajuda mais nem com as compras de casa. Aí meus filhos tudo cobra dele, entendeu? Ele, mãe, até meu filho caçula fala, mãe, meu pai não me dá nada, meu pai não traz nada para a senhora, não vem aqui, ele nem aquele não vem aqui visitar como é que ele tá, o pequeno, né? Me vê os filhos como é que tá. Como é que você faz para dar conta dessa casa com esse tanto de gente? Eu me vejo de qualquer jeito, meu filho, é trabalhar. Fazer o quê, né? Trabalhar. Como? Trabalhando no chão. É o único meio que eu tenho de trabalhar. Porque pelo menos todo dia eu subo pra lá, trago 15, 20 reais, compro um pão, compro um leite, compro uma mistura. É quando o sol vai embora que Cláudia começa a se arrumar para o trabalho de catadora. Ela trabalha de noite para garantir que os filhos não percam a aula durante o dia. Para aguentar a noite a céu aberto, 2 calças, 3 blusas. Nos pés, 2 meias e as botas. São 6h30 da noite. Cláudia segue para o trabalho. Quando chega, dezenas de colegas catadores já estão na ativa. Com uma faquinha de serra, o copo é improvisado na hora. Um copo, fazer que toma café. E o café, que ajuda a aquecer e a espantar o sono, é compartilhado. Quando a carreta chega, todos se posicionam. É para garantir o lugar quando o lixo for despejado.
O material é PET, é mangaba, é o que você pegar do material. A latinha, cobre, alumínio. Aí você leva daqui, despeja no bag e volta de novo. Vem lixo de hospital, vem lixo de cozinha, vem de tudo. Aqui a gente já encontrou até criança morta já nesse lixo. Você tem estudo hoje em dia. É difícil, imagine para quem não tem, né? A gente pobre e a gente sofre, mas a gente é feliz. Vamos à nossa conversa. Bom, o vídeo traça um perfil aí da extrema pobreza. Como tem sido esse trabalho, né, de busca por essas famílias, né? Ele mostra ali o público-alvo, pessoas que ainda não têm acesso ainda ao Bolsa Família, a uma série de benefícios. Como é que tem sido esse trabalho para localizar, né, e para incluir essas famílias? Eu gostaria que, para dar um pontapé inicial aí na nossa conversa, vocês comentassem, né, aí esse perfil e fizessem uma avaliação geral desse primeiro ano do Brasil Sem Miséria. Secretário, por favor. Boa noite. Realmente, assistindo essas cenas, a gente vê o que as estatísticas nos mostram, que apesar de todos os avanços que o país teve nos últimos anos, né, seja da inclusão de pessoas da saída da extrema pobreza, seja de inclusão na classe média, o que nós vemos ainda é que existe uma parcela da população vivendo numa situação que é incompatível com o nosso atual estágio de desenvolvimento. Né? Então, o Brasil atingiu um patamar de desenvolvimento que não nos permite mais observar cenas como essa e achar que são cenas normais e cotidianas de um país dentro do nosso padrão de desenvolvimento. Acho que consciente disso, né, e vendo os dados do censo, a presidenta Dilma estabeleceu, então, como uma das grandes metas do seu governo, né, acabar com a extrema pobreza no país até 2014, e para isso o Plano Brasil Sem Miséria foi pensado e elaborado. E a primeira ação do Plano Brasil Sem Miséria, o primeiro movimento dele é o movimento de busca ativa. O que é busca ativa? Chamar todos os parceiros, o governo federal, os governos estaduais, os municípios e a sociedade civil, para que não fiquemos mais aguardando que as pessoas, os mais pobres do país, procurem o Estado para acessar os direitos e os benefícios dos programas sociais que existem hoje. Né? Então, o nosso objetivo é sair de trás das escrivanias, dos escritórios e buscá-las. E para isso a gente desenvolveu uma série de estratégias, né, seja no campo, seja na floresta, seja na grande cidade, né, para alcançar ainda as famílias que não foram incorporadas aos programas e aos benefícios sociais no Brasil. Vamos já esmiuçar esse trabalho da busca ativa e todos os eixos aí do programa. Jorge Abraão, a sua avaliação aí desse primeiro ano. Pois é, minha avaliação é que o vídeo é muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz, acho que o vídeo retrata bem os diversos problemas que nós encontramos hoje no Brasil, né? Eu acho que o Thiago lembrou muito bem, o Brasil hoje, né, é um país, né, que tem uma economia pujante, forte, tem uma riqueza natural muito grande, uma população extensa, e eu acho que esse país não pode conviver com cenas e dificuldades de parte da sua população como as que nós apresentamos aqui. Eu acho que não é compatível com o que nós queremos para a civilização brasileira, entendeu? E é nesse sentido que eu entendo, né, que apesar de termos constituído um Estado, políticas sociais, nós precisamos ainda um grande esforço focado em parte dessa população para trazê-las, né, para o ambiente das políticas sociais, para trazê-las para uma estrutura de possibilidade de ter uma renda, né, fundamental para que mantenha um determinado padrão de vida que seria o mínimo que nós estabeleceríamos para uma convivência pacífica e razoável dentro do país. Eu acho que é um pouco isso que move, eu creio, que o Brasil Sem Miséria, né? E é isso que eu acho que os nossos números do IPEA, que a gente tem demonstrado, né, que é um grande desafio.
grande desafio para o Brasil, né? E para, eu acredito, não só para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, mas para a sociedade brasileira. Acho que a gente não deve conviver com a pobreza extrema e nem com a pobreza com naturalidade. A gente tem sim que mover-se, né, com indignação para mudar esse quadro. Bom, vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61 3799 5198 e 3799 5859, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com/tvnb. Vamos assistir agora a uma reportagem de Patrícia Scarpan, produzida aqui na NBR, sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria. Mãe de 12 filhos e vivendo de bicos, Tanúbia conta com o auxílio do Bolsa Família para complementar a renda. No ano passado, o benefício foi ampliado e passou a atender 5 pessoas da família da dona de casa. A Bolsa Família ela tem me ajudado bastante, assim, referente uma água, às vezes uma luz, até em complemento alimentar, né? Às vezes uma criança adoece e você não tem um remédio. Aí, às vezes, já bem na hora você recebe o Bolsa Família, já dá uma complementada para você levar no hospital, comprar um remédio. Quer dizer, já ajuda dessa forma também. Milhares de brasileiros puderam ter acesso à renda e a serviços no último ano. Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que no primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, todas as metas propostas foram atingidas. O balanço é excelente, nós cumprimos todas as nossas metas, tudo aquilo que foi definido pela presidenta Dilma em 2011 e em 2012 vem sendo cumprido. A ideia não é só renda, nós vamos tirar as pessoas da pobreza do ponto de vista da renda, mas também levar saúde, educação, assistência, qualidade de vida, água para toda a população. De acordo com o balanço divulgado, 687 mil famílias extremamente pobres foram identificadas e incluídas no Bolsa Família. O número supera em mais de 40 mil a meta prevista pelo governo. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que também faz parte do Brasil Sem Miséria, registrou 123 mil inscrições em cursos de qualificação profissional em todo o país no último ano. Na área rural, mais de 250 mil famílias de agricultores foram beneficiadas com programas de incentivo ao pequeno produtor. No semiárido, 111 mil cisternas foram entregues de 2011 para cá. Nós temos um conjunto de ações para quem quer melhorar sua inserção, conseguir um emprego melhor, conseguir melhorar o seu negócio. No campo também tem várias ações, assistência técnica, distribuição de semente, para que o produtor rural, tendo acesso à água, à luz para todos, possa melhorar sua produção, possa vender no mercado, possa vender para alimentação escolar e com isso melhorar sua renda, melhorar seu bem-estar, melhorar a situação da sua família. O Brasil Sorridente, outra ação dentro do Brasil Sem Miséria, distribuiu cerca de 340 mil próteses dentárias no último ano. No ano de 2010 foram feitas pelo conjunto do Sistema Único de Saúde 170 mil próteses dentárias. Então isso significa em um ano dobrar a oferta para esse público específico de próteses dentárias pelo SUS. Isso significou 71% a mais da nossa meta, que era realizar 200 mil próteses dentárias para a população de extrema pobreza. A meta do Brasil Sem Miséria é tirar até 2014 cerca de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. É considerada extrema pobreza famílias que vivem com renda inferior a R$ 70 por pessoa. Bom, secretário, nós vimos aí números positivos, né, desse primeiro ano, nesse balanço do primeiro ano do Brasil Sem Miséria e ações integradas, né, a qualificação profissional, empreendedorismo, ação no campo, né, de assistência técnica, uma série de ações, saúde, educação e tal. Agora é um grande desafio, né? Como é que é esse desafio de integrar tantas políticas diferentes? Eu acho que uma das grandes inovações que o Brasil Sem Miséria traz é essa visão da integração de políticas, né? Então, a gente tem a consciência de que avançou muito nos programas de garantia de renda, né? O Bolsa Família é um programa que hoje atende a 13 milhões e 500 mil famílias no Brasil. A gente tem 1 em cada 4 brasileiros hoje recebe o Bolsa Família. Então, um programa que efetivamente se expandiu e que atinge, atende, né, a grande parcela da população pobre, extremamente pobre. Né? Nós temos os benefícios previdenciários, os benefícios da Previdência Rural, os benefícios
de prestação continuada, enfim, uma gama de programas de garantia de renda. Nós temos também ações de melhoria da qualidade da educação, de expansão da oferta de educação, de saúde, né, e de assistência social, programas universais que caracterizam a rede de proteção social brasileira. E temos uma série de ações de inclusão produtiva, né, de qualificação profissional, de intermediação de mão de obra, de apoio aos agricultores familiares. Então, o que o Brasil Sem Miséria faz? Ele olha essa rede de proteção e esses programas do ponto de vista integrado, como integrá-los e como chegar de maneira conjunta nas famílias mais necessitadas. Então, a primeira ação, grande ação do Brasil Sem Miséria é a buscativa, como nós estávamos falando no primeiro bloco. Chegamos já no primeiro ano, os números de 687 mil eram em junho, hoje nós já ultrapassamos 700 mil famílias que não estavam incluídas no Bolsa Família, no Cadastro Único, em programas sociais, já incorporamos essas famílias aos programas básicos. Além disso, aprimoramos e ampliamos as ações de qualificação profissional, de inclusão produtiva no campo e na cidade, e também fizemos toda uma discussão com educação e com saúde de como expandir a oferta da educação e da saúde, mantendo as suas características de atendimento universal da população como um todo, mas olhando de forma específica os mais pobres e os mais excluídos. Então, como expandir a rede de educação, de saúde e de assistência de forma a chegar para essas famílias. Então, o Brasil Sem Miséria trouxe essa discussão, todos os ministérios se envolveram muito rapidamente nisso, né, e propuseram ações específicas para que a gente trabalhasse de maneira conjunta. E os dados nos mostram, né, como a reportagem mostrou, que realmente a gente já tem resultados muito expressivos. A ministra confirmou isso, ultrapassamos as nossas metas, né, e temos aí já resultados interessantes, mas conscientes do desafio que ainda temos a cumprir. Jorge Abraão, os avanços e os desafios aí? São bastantes. Eu acho o mais importante é reafirmar que o Brasil, desde 88 para cá, principalmente, conseguiu estruturar uma política social no Brasil, entendeu? Essa política social, ela é bastante abrangente, né? Ela vai desde a Seguridade Social ao conjunto de políticas de promoção social, educação, trabalho, etc., etc., que cumpre um papel relevante de garantir ao povo brasileiro acesso à garantia de renda. Acho que o Tiago lembrou muito bem. Há uma estrutura de garantia de renda que pressupõe, por exemplo, o acesso à previdência rural. Ela é central no combate à pobreza, principalmente voltada aos idosos. Não está dentro do Brasil Sem Miséria, mas seria um combate à pobreza fundamental, certo? O BPC Loas também cumpre um papel fundamental. São 3,5 milhões de pessoas envolvidas nesse conjunto. Acho que é importante, no momento que nós estamos aqui fazendo uma conversa sobre o Brasil Sem Miséria, mostrar que nós temos sim um arcabouço de políticas públicas hoje voltada para o conjunto da população brasileira, que absorve uma parcela expressiva de recursos, entendeu? Mas que é muito importante para criar, né, essas grandes possibilidades que o Brasil hoje está vendo. Uma delas que eu acho que é importante é que tudo isso reforça o que nós chamamos do nosso mercado interno. Se nós estamos trazendo para o mundo, né, do consumo, para o mundo do suprimento das necessidades, um conjunto muito grande da população que estava até outro momento fora dessa estrutura. Você vê que na própria matéria, aquele senhor falava que ele trabalhava por um prato de comida, ele estava fora da estrutura monetária da vida, entendeu? E isso eu acho que o Brasil está fazendo um movimento muito forte de incluir esse conjunto muito grande da população, seja idosos, seja as famílias ativas, dentro dessa estrutura que potencializa não só o bem-estar e a justiça social, mas também que é fundamental para a gente dinamizar a nossa economia, uma vez que nós estamos incluindo esse conjunto da população dentro dessa estrutura, e isso é fundamental para potencializar, principalmente agora nas crises e tudo mais, potencializar as nossas possibilidades. Então, eu acho que este é uma coisa importante e relevante. Agora, o Tiago lembrou muito bem, há muitos desafios, né? Um dos grandes desafios é como trabalhar isso de forma horizontal, ou seja, como você fazer com que diversas estruturas gerenciais, de ministérios, etc., venham a cooperar,
né? E aí tem os entes federados, os estados, os municípios. E aí tem esse outro desafio. Como você fazer com que os entes federados, né, estados e municípios, entendeu, venham a cooperar no sentido de a gente poder atingir essas metas de uma forma muito mais rápida. Não só cooperar de forma gerencial, mas também de forma orçamentária, ou seja, incluindo recursos. A gente tem visto, né, no Bolsa Família um movimento de estados que têm aderido, né, de uma forma bastante interessante, né, e cooperado para que você atinja as metas de combate à pobreza. Então, isso é importante, entendeu? Posso só complementar? Essa ideia da integração horizontal que o Jorge se refere entre os diferentes setores das políticas sociais, por que isso é possível agora? Isso é interessante a gente falar, né? O que o Brasil Sem Miséria, por que agora é possível fazer a integração? É muito importante a gente falar do cadastro único, que é onde nós conseguimos, né, a partir de um esforço com os municípios e com os estados, né, estruturar um cadastro onde nós temos as famílias mais pobres do Brasil identificadas de maneira muito clara. Então, isso nos permite conversar com os diversos setores das políticas no governo e falar, nós precisamos atender essas famílias. Essas famílias têm características que precisam ser atendidas. Então, o Cadastro Único de Programas Sociais, né, permite tanto a integração das políticas sociais no âmbito do governo federal e a localização e atuação integrada nessa área, como também dos governos estaduais e dos governos municipais. Então, hoje nós trabalhamos com o mesmo grupo de famílias, com a mesma lógica de atuação, com as mesmas informações. Por isso que é tão importante encontrar na buscativa e colocá-las no cadastro único para que a gente possa, né, agir de maneira integrada. Bom, nós estamos recebendo perguntas de telespectadores. Janaína Borges, de São João del Rei, Minas Gerais, ela pergunta como a gente pode ter acesso aos benefícios do Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso foi lançado recentemente com foco nas crianças pequenas, né? Isso, o Brasil Carinhoso a ação Brasil Carinhoso foi lançada em junho, né, mais ou menos no mesmo momento que completávamos um ano do Brasil Sem Miséria, dentro da lógica de que é preciso observar a população de 0 a 6 anos de maneira muito clara, né? Com todos os dados mostram que a extrema pobreza está concentrada entre crianças e a extrema pobreza entre crianças de 0 a 6 anos traz uma consequência adicional, que é o fato de que se as crianças não forem estimuladas e bem alimentadas nesse período da vida, não vão poder desenvolver suas potencialidades, né, depois da fase adulta. Então, é um processo que é irrecuperável se não for atendido naquele momento. Consciente disso, nós fizemos algumas alterações no Bolsa Família, né, pagando benefícios adicionais para as famílias do Bolsa Família que sejam extremamente pobres e que tenham crianças de 0 a 6 anos. Né? O Brasil Carinhoso faz com que todas as famílias do Bolsa Família que tenham crianças entre 0 a 6 anos superem a linha de extrema pobreza de R$ 70. Mas quem acessa é quem já tem o Bolsa Família. A pessoa tem que entrar no Bolsa Família. São famílias que já estão no programa ou que venham a ingressar no programa, que tenham renda inferior a R$ 70, mesmo recebendo os benefícios tradicionais do programa e que tenham crianças de 0 a 6 anos. Essas famílias recebem benefícios adicionais de forma a fazer com que todos os membros da família superem os R$ 70. Né? E se ela, por exemplo, não está cadastrada, ela tem que procurar o município para se cadastrar? Procurar a prefeitura, o CRAS, o Centro de Referência Social do município, para se cadastrar e passar a ter acesso a esses benefícios. Agora, o Brasil Carinhoso não é só um benefício adicional dentro do Bolsa Família. Ele também é uma proposta de ampliação do atendimento a creches. Né? Então, o que nós estamos fazendo? A ideia vamos, a partir do mês que vem, repassar recursos adicionais aos municípios para que abram vagas direcionadas... Porque a oferta é muito pouca ainda, né, de creches. A expansão foi muito grande nos últimos anos, mas mesmo assim a oferta ainda é muito baixa, e é muito baixa especialmente para os mais pobres. Né? Então, nós vamos passar 50% a mais do que os municípios já recebem, para que, estimulando a abertura de novas vagas e o atendimento de crianças do Bolsa Família. Junto com isso, a ampliação dos recursos para alimentação escolar em 66% e também uma ação forte na área de saúde de distribuição gratuita do remédio para asma no Aqui Tem Farmácia Popular,
porque a asma é a segunda maior causa de internação de crianças dentro do sistema de saúde e, portanto, a possibilidade de terem acesso ao remédio de asma e também a doses adicionais de vitamina A e de ferro. Bom, Armando Moreira, do Rio de Janeiro, fala o seguinte: a ajuda financeira do governo com Bolsa Família, por exemplo, não é um desestímulo às pessoas ao trabalho e um estímulo a terem mais filhos? Olha, eu acho essa pergunta, né, é um pouco preconceituosa, entendeu? Porque encarar que uma transferência financeira, que hoje em média chega a R$130, seria um desestímulo ao trabalho. Que trabalho nós estamos falando, certo? Certamente não é um trabalho de salário mínimo. Se for um trabalho de salário mínimo, né, se você oferecer a qualquer indivíduo hoje um trabalho de salário mínimo, certamente os indivíduos vão topar o trabalho de salário mínimo a ficar com R$130. Então, na realidade, o que você pode estar desestimulando é o trabalho por nada, como aquele senhor falou na reportagem, né, que trabalhava para receber um fato de bode. Este trabalho, né, que é um trabalho de superexploração, esse sim vai estar, sabe, sendo dirimido. E deve estar sendo dirimido. Quanto à natalidade, não está tendo aumento de natalidade, os números que nós né? temos, entendeu, são claros. Assim como as famílias de classe média estão caindo a fecundidade, está caindo a fecundidade fortemente entre a família mais pobre, entendeu? O número médio de pessoas no domicílio, né, de 2004 para 2009 pela PNAD, mostra que caiu o número médio de pessoas por domicílio entre os mais pobres de forma até mais acentuada do que entre a população que a gente chamaria de não pobre. Então, você não tem evidências concretas, entendeu, de que você tenha um incentivo a ter mais filhos, certo? Eu acho que pelo contrário. Pelo contrário. Todos os dados e todos os estudos que nós temos acesso mostram, primeiro, que as famílias do Bolsa Família trabalham efetivamente. Agora, a renda proveniente do trabalho dessas famílias não é suficiente para tirá-las da extrema pobreza e, por isso, a necessidade de um benefício adicional como o Bolsa Família para poder garantir um nível de vida ao menos razoável, né, para essas famílias. E também a tese do aumento da natalidade não se sustenta diante de nenhum estudo que nós tivemos acesso até hoje. Bom, tem mais perguntas de telespectadores. Elton Silva dos Santos, Rio Verde, Goiás. Ele pergunta por que um país com tanta miséria está gastando tanto dinheiro com uma Copa do Mundo. Alguém quer responder, Jorge? Bom, primeiro que o Brasil está gastando dinheiro dentro da política social. Acho que, para quem acompanha, nós gastamos quase 24% do PIB na política social, isso não é pouco recurso. Fazemos uma grande cobertura de benefícios, mantemos um conjunto grande de escolas, ou seja, um conjunto grande de estruturas sendo mantidas na política social. Acho que a Copa do Mundo foi entendida como um momento e uma vantagem, né, de você abrir possibilidades econômicas, né, uma vez que ela atrai a atenção do mundo para o país, entendeu? O Brasil não vai mostrar apenas que é bom de futebol, mas que sabe organizar um grande evento internacional, e eu acredito que isso é possível e vamos fazer isso. Além de tudo, traz, né, para o país reservas no sentido que incentiva o turismo, qualifica essas estruturas que vão ficar, né, para frente. Deixa um legado. Deixa um legado, né, principalmente naquelas regiões onde vai acontecer esse movimento. Eu não vejo problema nisso, até porque isso tem rebatimentos econômicos importantes, né, para a economia. E para um país como o Brasil, acho que é importante dizer, para o combate à pobreza e tudo mais, que nós precisamos crescer. E esses movimentos são fundamentais para que haja crescimento econômico, entendeu? O crescimento econômico ele é central como um movimento para gerar empregos e combater a pobreza também. Eu acho que não podemos
Não são contraditórias. Emily de Carvalho tem 9 anos, é de Samambaia, Distrito Federal, está assistindo ao debate, quer saber se existe pobreza extrema no Distrito Federal e onde ela está localizada. Olha, Emily, é uma pergunta muito boa. A gente tem, em cada unidade da federação, a gente tem características diferentes da extrema pobreza e, portanto, ações diferentes que precisam ser implementadas. Então, o governo federal, ele dá uma linha de ações, mas os governos estaduais e municipais adaptam isso às suas realidades. Né? No caso do Distrito Federal, a gente tem a primeira unidade da federação, tem o segundo maior percentual de extremamente pobres, né? Só Santa Catarina que tem menos do que o Distrito Federal. Não quer dizer que o problema é menor, ou que o desafio seja menor, né? O desafio de superar a extrema pobreza no DF tem outras características. Primeiro porque tem ela é tipicamente urbana, tem menos pobreza rural, né? No caso do DF, a extrema pobreza é tipicamente urbana, tem uma coisa de população flutuante de outras regiões e áreas do país que permanecem uma temporada no Distrito Federal e depois saem, às vezes vêm ao Distrito Federal para acessar outros serviços públicos, como saúde, e tem uma questão também que o custo de vida no Distrito Federal é um dos mais altos do país. Então, a linha de pobreza de R$70 é uma linha de pobreza que, no caso do Distrito Federal, ela é realmente muito baixa. Isso fez com que o governo do Distrito Federal, inclusive, estabelecesse uma linha de pobreza mais alta, de R$100, para atendimento da população dentro do plano. E tem tido um sucesso muito interessante nas medidas adotadas. Derli Garcia da Silva, de Resplendor, Minas Gerais, quer saber por que o governo não fiscaliza de forma mais severa o dinheiro público. Segundo ele, muitas vezes o dinheiro é repassado pelo governo federal, mas acaba desviado. Bom, primeiro eu acho que quem está acompanhando a história brasileira de governança verifica os avanços que o Brasil está efetuando nesse campo, né? Logicamente você vai ter desvios, né, pontuais em alguns campos que estão sendo aclarados, né, pela imprensa, pelo aparato mesmo, né, Ministério Público, CGU, e estão sendo apurados. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento de levantar essas questões, né? Isso vai existir em qualquer país, isso existe. A questão é existir, levantar, punir, ressarcir os cofres públicos. Eu acho que nós estamos num caminho razoável nesse quesito. Não vamos ficar livres, né, dessas endemias, né, de atores sociais e tudo que, às vezes, cometem deslizes com recursos públicos. Mas eu acredito que o aparato do Estado e toda a estrutura que estamos construindo, né, nesses últimos anos, nos levam a acreditar que teremos, sim, sabe, cada dia que passa, mais capacidade de descobrir os malfeitos com o recurso público, punir, né, e melhorar a nossa gestão. Acho que nós temos, sim, grandes desafios para melhorar a governança dos nossos recursos. Isso, sim, né? Como estabelecer boas parcerias entre o governo federal, os estados e os municípios, como melhorar as gestões na ponta, entendeu? Como fazer com que a participação social, né, e a população brasileira venha a tomar mais conta destes aparatos, né, venha cobrar não só de deslizes, mas de não realizações de promessas, de campanhas, etc., etc., de forma tal que a ação pública, né, seja mais efetiva. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Secretário, e os desafios aí para a qualificação profissional de uma população em que falta tudo, né, e que a escolaridade é muito baixa, e para a inclusão produtiva dessa população? É um grande desafio, um desafio histórico do Brasil e que está sendo enfrentado de uma maneira bastante interessante. A gente vive hoje no país, mesmo com a crise internacional, mesmo com a certa desaceleração do nosso crescimento, a gente ainda gera empregos e gera empregos de qualidade.
né? Mês a mês a gente continua gerando empregos formais, né, de qualidade. Isso é um movimento dos últimos 8 anos no país que precisa ser destacado, né? Depois de um grande período de estagnação no mercado de trabalho, de grande desemprego, a gente tem tido melhorias ano a ano nesse campo. Então é um país de oportunidades, né? Mas como nós vemos, também é um país que tem grandes carências e vulnerabilidades. Como juntar esses dois países é que é o desafio. E a qualificação profissional é um dos caminhos, né, que busca integrar esses dois mundos. Então, e aí está sendo através do Pronatec. O Pronatec foi o programa lançado no final do ano passado. É um programa de qualificação profissional, exato, de ensino técnico tecnológico, mas também de cursos de curta duração direcionados à população com baixa escolaridade e que quer ter uma qualificação rápida diante de alguma possibilidade concreta de emprego, né? A gente está com 1 milhão de vagas até 2014, né, que vão ser disponibilizadas, direcionadas a população menos escolarizada e mais vulnerável. Estamos trabalhando junto com atores que são reconhecidos tanto pelos trabalhadores quanto pelo empresariado como de qualidade. Então, toda a rede do Sistema S, os institutos federais de ensino tecnológico, as redes estaduais, né, estão se abrindo, são atores que não tinham um cardápio de cursos direcionado para a população mais vulnerável, né? E hoje, com o Pronatec, né, abrem vagas, abrem cursos reconhecidos pelo empresariado como de qualidade também para essa parcela da população, né? E a gente já tem colhido vários sucessos com isso também na nossa trajetória aí de um ano. Bom, a nossa primeira matéria ali mostrava que na faixa dos idosos a extrema pobreza está sendo, de certa forma, combatida através da seguridade rural, de várias formas, de benefícios. O foco nas crianças está sendo muito importante, né? Tem um contingente muito grande de crianças nessa situação. Precisam de mais ações na educação, Jorge? Olha, eu acho fundamental, né? Eu acho que nós estamos lidando. Acho que a questão intergeracional da pobreza está colocada na nossa mão aqui. Grande parte dos problemas que o Brasil tem hoje, em parte, tipo o analfabetismo que nós temos hoje de 9%, tá certo? É uma herança do passado, do momento onde, tipo, o Brasil teve um momento que cresceu pra caramba, mas não fez escola para os seus filhos, entendeu? Aquele crescimento lá, né, não reverteu, né, em impossibilidades para que essa geração de hoje, entendeu, não tivéssemos esse conjunto da população, principalmente acima de 40 anos, tipo, essa população era a população criança, né, em 1960 e 70, crescimento chinês brasileiro. E naquele momento nós não nos voltamos para isso. Eu acho que nós não podemos fazer, a nossa geração não pode deixar isso para o futuro, entendeu? Para a próxima geração ficar reclamando aqui como eu estou reclamando da geração anterior. Eu acho que não, eu acho que de fato é o seguinte, é fundamental que a gente faça, né, uma ação concreta, a educação ela é fundamental, creches, eu acho que o Brasil Glorioso vem num momento muito adequado, entendeu? Já estava esse diagnóstico sobre a criança, ela já é antigo, não é um diagnóstico agora, mas a ação concreta, né, de fato, né, de destinar recursos, de não ver famílias com crianças, entendeu? Em situação, né, tão frágil, eu acho que é uma coisa bastante presente. No Brasil Sem Miséria, é importante a gente falar também que além da ação de creches, né, para as crianças que estão no ensino fundamental, tem toda uma atuação para a transformação da educação em nível integral, né? Porque mais educação. Mais educação, porque a gente trabalha muito, o Brasil é um dos únicos países que ainda tem educação em turnos, e o Mais Educação traz, então, a possibilidade de que as crianças e os jovens permaneçam na escola em tempo integral, com reforço escolar, com acesso a atividades culturais, com esporte, né, gerando, então, um clima adicional de melhoria da qualidade de vida e de melhoria da qualidade da educação no país. Agora, secretário, a meta é acabar com a miséria, é uma meta ambiciosa, né? Acabar com a miséria até o final de 2014. Foram mais 687 mil famílias agora incorporadas nesse primeiro ano ao Bolsa Família, mas faltam milhões, né?
vai ser possível cumprir essa meta? Nós estamos trabalhando para isso dioturnamente. Nós, o governo federal, os governos estaduais, os municípios e, acredito, toda a sociedade brasileira tem como grande desafio cumprir essa meta. Foi um desafio colocado pela presidenta Dilma para que todos nós trabalhássemos nessa lógica. E o que eu vi de resultados nesse primeiro ano me permite, né, continuar com a convicção de que temos condições de realizar essa missão até o final de 2014. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Vou dar 1 minuto para cada um, para o recado final de vocês. Por favor, Jorge Abraão. Bom, eu queria agradecer, né, poder estar aqui comentando o Brasil Sem Miséria e dizer, né, que o desenvolvimento que nós queremos passa pela erradicação da miséria. Eu acho que não podemos, né, como eu falei aqui do analfabetismo, olhar lá no futuro e deixar esse legado para a próxima geração. Eu acho importantíssimo que a gente, não só o governo federal, mas os diversos entes federados, né, mais a população brasileira entenda da necessidade, da urgência de superar a pobreza extrema no país como um legado para as próximas gerações e para nós próximos. Muito obrigada. Secretário? Lúcia, Jorge, eu agradeço a oportunidade e dizer que todo o esforço que está sendo feito, todos os resultados que nós alcançamos até agora nos permitem continuar com essa convicção que eu disse, que superar a extrema pobreza, nas palavras da presidenta Dilma, não é só uma questão não é só um imperativo ético e moral, né, mas também é uma necessidade econômica que o país tem, e isso tem que estar realmente colocado para todos. É um salto no nosso patamar de desenvolvimento do nosso projeto de nação, né, e no momento em que o Brasil, né, precisa realmente de todos os brasileiros para continuar nessa rota de desenvolvimento e de consolidação, né, do país como uma grande nação. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Bom, eu queria dizer que aos telespectadores José Alás dos Santos, do Mato Grosso, e Rosângela Costa, do Rio de Janeiro, que não deu tempo da pergunta de vocês chegarem aqui. Se vocês deixarem contato, a gente passa para os nossos convidados responderem diretamente a vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria. Agradecemos a presença de nossos convidados, Thiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Jorge Abraão, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.